Jorge nunca imaginara que seu fim seria assim, tão tranquilo e ao mesmo tempo tão solitário. O imponente edifício de vidro e aço que antes era o símbolo de seu sucesso agora parecia um eco distante de tempos passados. A cada dia, a dor em seu peito se tornava mais constante, e o tempo que lhe restava se diminuía a passos largos. O silêncio no apartamento era às vezes interrompido pelo som dos monitores do hospital ou pelo barulho das enfermeiras que vinham e iam. O que realmente fazia diferença para ele, no entanto, era a presença de Helena. Helena chegava pontualmente todos os dias, mesmo com sua cadeira de rodas exigindo um esforço considerável. Sua presença era como um bálsamo para a alma de Jorge. Apesar de seus próprios desafios, ela não deixava que nada a impedisse de cumprir sua promessa de estar ao lado do homem que, de alguma forma, ainda significava algo para ela. A amizade que surgiu de um amor perdido havia se transformado em algo mais profundo, mais verdadeiro. Era Helena quem lembrava Jorge dos horários dos medicamentos, dos exames, e era com Helena que ele conversava sobre as memórias que agora pareciam tão distantes. Naquela tarde de outono, enquanto as folhas douradas caíam suavemente do lado de fora da janela do hospital, Helena entrava com um sorriso gentil. "Bom dia, Jorge", disse ela, sua voz carregada de uma ternura que fazia o velho empresário sentir-se especial. Ela se acomodou na cadeira ao lado da cama, retirou da bolsa uma caixa de livros, e começou a folhear um deles, que trazia histórias de tempos passados. Jorge tentou sorrir, embora o esforço o fizesse sentir-se mais cansado. "Helena, sempre uma alegria ver você", respondeu ele, sua voz fraquejando. "Ainda se lembra das nossas conversas sobre a infância? Tenho me lembrado muito disso ultimamente." "Claro que sim, Jorge", respondeu Helena. "Você costumava me contar sobre suas travessuras na escola e como a vida era mais simples antes de toda essa confusão de negócios começar." Ela virou a página do livro e leu em voz alta uma passagem sobre um jovem aventureiro. "Às vezes, sinto que a vida é uma aventura que se desenrola e que estamos todos tentando encontrar o nosso caminho." Os olhos de Jorge brilharam com um misto de tristeza e gratidão. Ele sabia que Helena estava ali não por obrigação, mas por uma bondade genuína que ele nunca conseguiu entender completamente. "Você sempre teve um jeito especial de ver as coisas. Diogo? Bem, ele nunca teve essa visão. Sempre foi tão absorvido por sua própria vida, por suas próprias preocupações." Helena abaixou a cabeça, sabendo bem como Diogo havia mudado após o acidente. "Diogo está muito ocupado, Jorge. Eu sei que você gostaria de vê-lo mais, mas ele tem seus próprios problemas para lidar." A dor em sua voz era visível, mas também havia uma leveza, uma resignação. Às vezes, as pessoas se perdem em suas próprias prioridades e acabam esquecendo o que realmente importa. Jorge suspirou, seu olhar se perdendo nas folhas que dançavam lá fora. "Lembro-me do dia em que Diogo me disse que estava saindo para uma noitada. Ele nunca percebeu o quanto isso me feriu. Eu não esperava que ele estivesse ao meu lado o tempo todo, mas um pouco mais de consideração, isso teria feito toda a diferença." Helena pegou a mão de Jorge, um gesto simples, mas cheio de significado. "Você sempre foi um pai dedicado, Jorge. Mesmo que Diogo não tenha mostrado o mesmo carinho, eu sei que você fez o melhor que pode por ele." Ela sorriu suavemente. "E, por favor, saiba que sua presença fez uma diferença enorme na minha vida. Às vezes, encontramos conforto nas coisas mais inesperadas." Enquanto o sol começava a se pôr, Jorge sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas as visitas de Helena, suas palavras gentis e sua presença constante tinham criado uma rede de conforto em seus últimos momentos. Diogo, com todo o seu poder e riqueza, não conseguia oferecer a mesma sensação de tranquilidade e conexão. Quando a noite finalmente caiu e as luzes da cidade começaram a piscar lá fora, Jorge virou-se para Helena com um último suspiro de alívio. "Obrigado, Helena. Você me mostrou o que realmente importa. Às vezes, o verdadeiro valor não está nas riquezas ou nas posses, mas nas pessoas que escolhemos ter ao nosso lado." Ela enxugou uma lágrima que rolava por seu rosto e sorriu com tristeza. "Você sempre terá um lugar especial no meu coração, Jorge. Eu só espero que Diogo possa um dia encontrar um pouco da paz que você encontrou." E assim, com Helena ao seu lado, Jorge fechou os olhos pela última vez, sentindo-se finalmente em paz.
Naquelas últimas horas, ele soube que o amor e a amizade tinham sido os verdadeiros tesouros de sua vida. O último dia de Jorge chegou com um silêncio pesado, e a sensação de um ciclo se fechando parecia penetrar cada canto do apartamento. A notícia da morte do patriarca foi recebida com um misto de alívio e pesar, especialmente por Diogo, que estava mais preocupado com a herança do que com o luto. No entanto, ele não podia ignorar a reunião marcada para a leitura do testamento, que prometia ser a chave para sua futura fortuna. Uma semana após o falecimento de Jorge, o escritório de advocacia estava em plena atividade. Diogo, com seu terno escuro e expressão impassível, aguardava ansiosamente na sala de reuniões. Os colegas de Jorge, a equipe jurídica e outros convidados estavam presentes, mas Diogo estava alheio a qualquer conversa que não envolvesse o testamento. Seu olhar estava fixo na porta do escritório, esperando o momento em que o advogado, o Sr. Almeida, entraria com as notícias. Quando a porta finalmente se abriu e o Sr. Almeida entrou com um rosto sério, um murmúrio de expectativa percorreu a sala. Diogo sentiu uma pontada de nervosismo e empurrou a cadeira para mais perto da mesa, como se isso pudesse acelerar o processo. O advogado tomou seu lugar e iniciou a leitura, sua voz profunda ecoando pelo ambiente. Eu, Jorge Albuquerque, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro que este é o meu testamento final e irrevogável. As palavras do advogado eram formais, mas o ambiente estava carregado de tensão. Deixo toda a minha herança, composta por bens imóveis, ações e outros ativos, para meu filho, Diogo Albuquerque. Diogo respirou aliviado, um sorriso de satisfação começando a se formar em seus lábios. O peso dos últimos dias parecia estar se dissipando. Mas o sorriso logo desbotou quando o advogado continuou. No entanto, há uma condição essencial para que a herança seja efetivamente transferida. A sala ficou em silêncio absoluto, todos os olhos voltados para Diogo, que agora parecia um pouco mais pálido. O Sr. Almeida ajustou seus óculos e prosseguiu. Jorge, em seus últimos momentos, fez um pedido específico. Diogo só herdará toda a riqueza se, dentro de um ano a partir da data de seu falecimento, reconquistar Helena Costa e se casar com ela. Diogo engoliu em seco, seu rosto mostrando uma mistura de choque e indignação. O quê? Isso não pode ser verdade. Helena? Mas, por que meu pai faria isso? O advogado continuou, ignorando a interrupção. Jorge acreditava que, ao se reconectar com Helena, Diogo teria a oportunidade de reavaliar seus valores e se tornar um homem melhor. Caso Diogo não cumpra essa condição, a herança será dividida de maneira diferente. O advogado fez uma pausa, olhando diretamente para Diogo. Metade dos bens será destinada a instituições de caridade escolhidas por um comitê independente, e a outra metade será doada a Helena Costa. É importante notar que Helena não pode ser informada sobre esta disposição do testamento. O choque de Diogo se transformou em raiva. Isso é absurdo. Meu pai quer arruinar minha vida. Como ele pode fazer isso? Helena é uma mulher que não tem utilidade nenhuma para mim agora. O advogado levantou a mão para tentar acalmar a situação. Diogo, entendo que este não seja o que você esperava, mas é importante respeitar os desejos do falecido. A decisão está tomada, e cabe a você decidir como proceder. Diogo se levantou abruptamente, sua cadeira caindo para trás com um estrondo. Eu não vou fazer isso. Não vou me rebaixar para tentar reconquistar alguém que eu já joguei fora. Ele se dirigiu para a porta, sua raiva visível em cada passo. O advogado tentou chamar Diogo de volta, mas ele já havia saído do escritório, furioso e confuso. A ideia de ter que lidar com Helena novamente parecia insuportável para ele, e a sensação de estar sendo manipulado por um desejo de seu pai fazia sua raiva crescer ainda mais. Ao sair do prédio, Diogo se dirigiu diretamente para seu carro, batendo com força na porta. Seu reflexo no espelho retrovisor parecia um estranho. Ele girou a chave de ignição com mais força do que o necessário, seu rosto corado pela frustração. Meu pai está sendo irracional. Eu nunca irei me casar com Helena novamente. Nunca. Nos dias seguintes, Diogo tentou escapar da realidade que seu pai havia imposto. Ele mergulhou em sua rotina de trabalho e em festas extravagantes, tentando se distrair da tarefa que tinha pela frente. As noites eram passadas em clubes, cercado por pessoas que ofereciam uma fuga temporária da dor. Mas, quanto mais ele tentava fugir,
mais a ideia de Helena parecia assombrá-lo. Enquanto isso, Helena continuava sua vida em sua cadeira de rodas, um ritmo calmo, sem saber nada sobre as mudanças dramáticas que estavam prestes a ocorrer. Ela encontrava conforto em sua rotina, nas visitas diárias ao centro de reabilitação e nas pequenas alegrias que lhe restavam. A notícia da morte de Jorge havia sido um golpe doloroso, mas ela tentava manter a dignidade e a força que sempre a caracterizavam. Diogo, agora consciente das implicações de seu pai, traçou um plano detalhado para garantir que a herança não lhe escapasse. Ele estava determinado a reconquistar Helena, mas sua estratégia estava longe de ser romântica. Em vez de buscar uma verdadeira reconciliação, Diogo planejou um esquema frio e calculado: reconquistar Helena, casar-se com ela, e depois se divorciar assim que a herança estivesse assegurada. Nos dias seguintes, Diogo mergulhou em uma enxurrada de gestos superficiais. Ele cercou Helena de flores, enviou presentes caros e fez promessas grandiosas. Helena, eu sei que cometi erros no passado, dizia ele, a voz cheia de um sentimento que não era genuíno. Eu deixei de te amar, mas agora percebo o quanto você é importante para mim. Quero passar o resto da minha vida com você. Helena, ainda marcada pela dor do passado e pela esperança de uma possível mudança em Diogo, acreditou nas suas palavras. Apesar das cicatrizes emocionais que carregava, ela se deixou envolver pela fachada de arrependimento de Diogo. Após algum tempo de hesitação e sofrimento, aceitou seu pedido de casamento. A cerimônia foi pequena, íntima, com poucos convidados, mas o momento deveria ser o início de um novo capítulo, embora Helena ainda estivesse cautelosa. O casamento aconteceu sem grandes eventos, e Diogo, após a cerimônia, mergulhou em uma nova fase de sua vida. Ele se focou no que realmente importava para ele, a herança. Assim que o casamento foi formalizado, Diogo procurou o advogado, o Sr. Almeida, para discutir a transferência da herança. Com um olhar calculista, Diogo se dirigiu ao escritório do advogado. Agora que o casamento está feito, posso seguir com a divisão da herança. Estou pronto para seguir em frente. O Sr. Almeida levantou uma sobrancelha, consultando os documentos. Sim, a herança será transferida. No entanto, há uma cláusula adicional que deve ser revelada apenas após o casamento. Diogo Franzio atesta. O que mais poderia haver? Seu pai estipulou que, caso você solicite o divórcio após o casamento, você também perderá a herança, revelou o advogado com um tom sério. Ele queria garantir que o compromisso fosse verdadeiro. A revelação caiu sobre Diogo como um balde de água fria. Sua expressão mudou de surpresa para revolta. O quê? Meu pai quer se vingar de mim por ter o abandonado nos últimos dias de vida. Isso não é justo. O advogado manteve a calma. Sinto muito, Diogo. Mas essas são as condições estabelecidas por seu pai. Furioso, Diogo saiu do escritório. Seu plano começava a desmoronar. Ele sentia-se traído e irritado. A ideia de que seu pai ainda pudesse controlá-lo mesmo após a morte parecia insuportável. A raiva se transformou em desprezo, e Diogo começou a manifestar seu descontentamento através de comportamentos cada vez mais abusivos. A vida de casado com Helena se mostrou um desastre. Diogo revelava diariamente o desprezo que sentia por ela. Em uma noite particularmente amarga, após mais um de seus longos dias de farra, ele explodiu em uma discussão com Helena. Você não entende, Helena? Eu nunca deveria ter me casado com você. Eu só fiz isso pela herança, e agora que a tenho, o que mais eu preciso de você? Helena tentou manter a calma, mesmo que as palavras de Diogo a ferissem profundamente. Diogo, eu não entendo por que você está sendo tão cruel. Eu só quero que sejamos felizes juntos. Feliz? Diogo riu com amargura. Como eu posso ser feliz ao lado de alguém que eu considero inútil? Você não tem nada a oferecer além de suas lágrimas e lamentos. A humilhação de Helena era palpável. Ela chorava em segredo todas as noites, sua dor sendo um peso constante em seu coração. Apesar do desprezo de Diogo, Helena continuava a tratá-lo com carinho, tentando manter a casa em ordem e preparar as refeições com uma paciência exaustiva. Ela passava horas arrumando o apartamento, cuidando dos detalhes para agradar Diogo, mas tudo parecia em vão. Ele frequentemente saía para festas e encontros com outras mulheres, levando uma vida de solteiro disfarçada de casado.
Helena, observando partir, sentia-se desolada, mas continuava a acreditar que talvez, um dia, ele pudesse mudar. Cada vez mais, o contraste entre o Diogo que havia prometido mudar e o homem que ele realmente era se tornava insuportável. Helena via-o cada vez mais distante, uma sombra de um homem que ela uma vez amara. As saídas constantes de Diogo para encontros e festas eram uma constante lembrança da sua traição e do contrato insensível que agora mantinha sua vida. O sofrimento de Helena era visível. Ela passava as manhãs limpando e organizando a casa, tentando criar um ambiente que pudesse de alguma forma atrair Diogo para uma vida mais tranquila e harmoniosa. Cada prato que preparava, cada flor que colocava em um vaso, parecia uma tentativa fútil de recuperar o que havia perdido. O comportamento de Diogo, no entanto, não mostrava sinais de mudança. Ele se envolvia em novos romances efêmeros, saindo constantemente e deixando Helena sozinha em um lar que se tornou um lugar de solidão e tristeza. A vida de Helena girava em torno de tentar manter as aparências enquanto sua própria alma se desintegrava com a rejeição diária. A ironia da situação não escapava a Helena. Ela estava vivendo uma vida que, na essência, era o oposto do que havia imaginado. Enquanto tentava manter a dignidade e cumprir seu papel, a realidade do casamento se revelava um fardo pesado, uma lembrança constante da crueldade de Diogo e da decisão imposta por Jorge. Cada momento de desprezo de Diogo e cada ato de rejeição se tornavam uma agonia para Helena, mas sua paciência parecia inabalável. Ela continuava a esperar por uma mudança, por um sinal de que Diogo poderia, de alguma forma, encontrar uma centelha de humanidade que havia perdido. Mas o tempo passava, e as esperanças diminuíam, enquanto o ciclo de dor e traição continuava. A vida de Diogo, por outro lado, seguia sem maiores consequências para suas ações. Ele desfrutava da herança sem a responsabilidade que a acompanhava, mergulhando em um estilo de vida que, embora superficialmente satisfatório, estava profundamente vazio. Ele estava cercado por um brilho temporário, mas o vazio emocional e a falta de propósito eram um lembrete constante de que, apesar de ter o que queria, não havia encontrado a felicidade verdadeira. O dia em que Diogo chegou em casa completamente estressado foi um marco na sua vida. Ele havia acabado de sair de uma reunião desastrosa com seus advogados e contadores. A empresa que uma vez prosperava estava agora afundando em dívidas e crises financeiras. A culpa e o desespero o consumiam, e a frustração que sentia não tinha para quem ser direcionada, a não ser para Helena. Ao abrir a porta de casa, Diogo encontrou Helena em sua cadeira, tentando ler um livro para se distrair. Ele entrou de forma abrupta, a expressão de fúria visível em cada linha do seu rosto. "Você não faz ideia do que está acontecendo", gritou ele, a voz carregada de desespero. "Tudo está indo por água abaixo. E você, aqui, como se nada estivesse acontecendo." Helena levantou os olhos com calma, seu coração batendo rápido com o medo. "Diogo, por favor, tente se acalmar. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas gritar não vai resolver nada." "Não vai resolver? Olhe para a situação em que estamos." Diogo continuou, a raiva e o pânico dominando seus sentimentos. "Eu coloquei minha vida inteira nisso, e agora está tudo se despedaçando. E você? O que você está fazendo para ajudar?" A intensidade do ataque verbal foi implacável. Diogo lançou palavras cruéis e humilhantes, as palavras eram como facadas, e Helena suportou cada uma delas com uma paciência dolorosa. Quando ele finalmente se esgotou e se trancou em seu quarto, Helena limpou as lágrimas e foi preparar algo para comer, sabendo que ele precisava de mais do que apenas comida, ele precisava de apoio. Na manhã seguinte, Diogo acordou com uma sensação de vergonha. A frustração e o estresse haviam sido aliviados apenas temporariamente, e a realidade de sua situação estava começando a pesar. Para sua surpresa, ao descer para o café da manhã, encontrou Helena na cozinha, preparando um café fresco e um prato simples de pão e frutas. "Bom dia, Diogo", disse ela com uma voz suave, quase tranquilizadora. "Eu fiz um pouco de café e preparei algo para comer. Sei que você deve estar cansado." Diogo sentiu um nó na garganta ao ver o cuidado que ela estava demonstrando, mesmo após o tratamento que lhe dera na noite anterior. "Helena, eu sinto muito por ontem à noite. Eu não deveria ter te tratado daquela forma. Não sei o que me deu." Ela olhou para ele com uma expressão de compreensão. "Eu sei que você está passando por um momento difícil, Diogo.
Todos nós enfrentamos desafios, e eu quero estar aqui para te apoiar. Podemos encontrar uma solução para isso, juntos. A empatia de Helena estava começando a penetrar nas defesas de Diogo. Ele a observava preparar o café e sentia um misto de vergonha e gratidão. Eu não mereço sua paciência. Eu te tratei mal, e você ainda está ao meu lado. Com a empresa falindo e seus amigos e acompanhantes se afastando devido à falta de dinheiro, Diogo se viu isolado. Helena foi a única que permaneceu ao seu lado, cuidando dele e oferecendo conselhos. Ela sugeriu que, se ele não tivesse objeções, poderia ajudar a gerenciar a empresa. Ela havia se formado em administração financeira antes do acidente e tinha conhecimento suficiente para contribuir. Helena, eu preciso de ajuda. Se você se sente confortável, gostaria que você trabalhasse comigo na empresa, disse Diogo, sua voz carregada de uma humildade que ele nunca tinha mostrado antes. Helena aceitou o pedido com um sorriso suave. Claro, Diogo. Vou fazer o meu melhor para ajudar a restaurar o que foi perdido. A entrada de Helena na empresa foi um divisor de águas. Ela começou a reorganizar as finanças, cortando despesas desnecessárias e criando estratégias para gerar receita. Com o tempo, o trabalho árduo começou a dar frutos. A empresa começou a se estabilizar, e Diogo percebeu a importância do apoio e da experiência de Helena. Enquanto Helena trabalhava incansavelmente para salvar a empresa, Diogo começava a olhar para ela com novos olhos. A dedicação e o cuidado que ela demonstrava não eram apenas admiráveis, mas também profundamente inspiradores. A frieza que antes dominava seu coração começou a se derreter. Um dia, após uma longa reunião de trabalho, Diogo e Helena estavam sozinhos na sala de conferências. Diogo virou-se para ela, seu olhar cheio de sinceridade. Helena, eu tenho refletido muito sobre tudo isso. O que meu pai fez com o testamento, o que ele queria que eu aprendesse, eu finalmente entendi. Helena o olhou, seu coração batendo mais forte com a esperança. O que você quer dizer? Eu percebo agora o quanto você significa para mim e o quanto eu te feri. Eu estava cego pelo meu próprio egoísmo e pela minha ambição. A forma como eu te tratei foi completamente errada. Helena sorriu suavemente. Suas palavras eram uma mistura de esperança e cautela. Eu sempre soube que você tinha um bom coração, Diogo. Apenas estava escondido por trás de suas próprias inseguranças. Eu quero te pedir perdão, de verdade, disse Diogo, a voz embargada. E eu quero fazer as coisas de forma diferente. Você tem me mostrado o verdadeiro significado de compromisso e compaixão. Eu gostaria de tentar reconquistar você, não por causa de um testamento ou de uma herança, mas porque eu realmente quero. O rosto de Helena se iluminou com um sorriso sincero. Diogo, eu nunca parei de acreditar em você. Se você está disposto a tentar e a mudar, então eu estou aqui para te apoiar. O caminho à frente não seria fácil, mas a decisão de Diogo de mudar era um sinal de um novo começo. Ele e Helena começaram a trabalhar juntos não apenas para restaurar a empresa, mas também para reconstruir seu relacionamento. Diogo foi mais presente, mais atento, e as mudanças em sua atitude começaram a se refletir em todas as áreas de sua vida. Enquanto a empresa prosperava novamente e a vida de Diogo se estabilizava, Helena se tornou não apenas uma parceira de negócios, mas também uma companheira dedicada e amada. Eles continuaram a trabalhar juntos, enfrentando desafios e celebrando conquistas. O desfecho da história de Diogo e Helena foi um testemunho do poder do perdão e da transformação pessoal. Diogo finalmente compreendeu o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor e a importância das lições que seu pai havia tentado ensinar-lhe. Helena, com sua paciência e dedicação, se tornou a âncora em meio à tempestade, e juntos, eles encontraram um caminho para a felicidade e para um futuro mais promissor. Obrigado por assistirem. Se você gostou da nossa história e acredita que ela pode inspirar alguém, compartilhe com amigos e familiares. Se inscreva em nosso canal e deixe seu joinha para chegar a mais pessoas. A mensagem de transformação e esperança pode fazer a diferença na vida de muitos. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela, ele promete mais emoções e histórias envolventes.